Esse tempo que nós estamos vivendo na liturgia é o tempo pascal. E ele se caracteriza pela ação de Jesus pós a ressurreição. Jesus que caminha ainda no meio dos seus, ou entre os seus, logicamente numa outra condição, numa condição de ressuscitado, num corpo glorioso. É por isso que nós bem percebemos o espanto daqueles que encontram com Jesus. Os discípulos hoje pensavam que ele era um fantasma. Pensavam por quê? 2 motivos. Mas antes, lá na segunda leitura, na carta de São João diz claramente que a forma de conhecer a Deus se dá pela a guarda dos mandamentos, pela observância dos mandamentos. Se eu não o faço e digo que conheço a Deus, eu sou mentiroso, porque a forma de conhecer a Deus é observando, ou melhor, obedecendo o seu pedido, a sua palavra, que se traduz pelos mandamentos. Dessa forma, quanto mais eu amo, mais eu conheço. Ou seja, quanto mais eu obedeço, mais eu me aproximo do conhecimento de Deus. Então, quem não pratica ou quem não vive segundo os mandamentos, não pode dizer que tem proximidade de Deus e tampouco o conhece, porque ninguém viu Deus, a não ser aquele que veio do próprio Deus, que foi Jesus Cristo. Mas Jesus nos permitiu e nos deu e nos mostrou que é possível chegar ao conhecimento de Deus. Mas, como bem fala São João, é pela verdade que está nele que se conhece. E essa verdade está na sua palavra, palavra concreta pelos mandamentos. Sendo assim, como bem fala o Evangelho, é preciso superar algumas coisas que nos impedem de chegar a esse conhecimento de Deus, porque muitas vezes nós achamos que o conhecimento tem que se dar de forma sinestésica, eu tenho que estar junto, conviver. Não necessariamente. Quando se trata de Deus, nós temos a sua palavra para pôr em prática, diferente dos relacionamentos entre as pessoas. Aí sim precisa convivência. Só a convivência pode dizer ou pode dar a você um conhecimento melhor do outro. Por isso que a gente não pode falar de quem a gente não conhece, ou de quem a gente não conviveu, ou porque ouviu falar. Nesse sentido, o Evangelho vem dizer o quê? Embora os discípulos, tendo convivido com Jesus, caminharam com ele e não foram capazes de o reconhecer, pensaram até que era um fantasma. Ou seja, mas teve uma coisa que fez com que isso acontecesse, e isso deve ser a nossa luta de todos os dias para vencermos e superarmos os nossos estados emocionais, porque nas emoções, a emoção na verdade é o grande bloqueio da inteligência. Então vejam bem, no primeiro momento, quando eles viram, eles ficaram assustados e cheios de medo. São 2 sentimentos aí, mais negativamente falando: assustado e com medo. O que é medo? Medo, numa dimensão religiosa, espiritual, significa falta de fé, porque quem tem medo não tem fé. O medo é uma insegurança, com relação àquilo que eu não conheço. Quem que é esse? É um fantasma? Causou medo. E muitas vezes nós caminhamos no medo, e caminhar no medo significa que nós nos distanciamos da verdade, ou seja, eles não foram capazes de reconhecer Jesus por causa do medo. E é o medo que muitas vezes nos impede de chegarmos e atingirmos alguns objetivos, porque o medo faz com que nós bloqueemos a inteligência e antecipadamente soframos por uma realidade que não existe. Aí eu não vou porque estou com medo. Você só vai saber se realmente, quando você enfrenta, só vai vencer o medo quando você enfrenta. E muitas das nossas ações são causadas por medo, e medo é perigoso, porque ele te impede às vezes de crescer em tantos aspectos. Então, o primeiro sentimento que fez com que eles não reconhecessem Jesus foi o medo e o espanto, ficaram assustados.
Mas aí Jesus chegou para eles: ó, sou eu mesmo, não sou um fantasma. Aí mostrou as mãos, mostrou os pés. Aí surgiram outros sentimentos naquele momento. A partir do momento que Jesus diz: não, sou eu mesmo, estou aqui e tal. Aí eles passaram a ficar alegres e surpresos. Outros dois sentimentos, mas para o lado negativo, positivo. Isso significa o quê? Que tanto um sentimento negativo como um sentimento positivo, eles em si não são nada. Eles bloqueiam a minha capacidade racional do mesmo jeito. Uma pessoa alegre demais, ela não consegue agir com inteligência. E uma pessoa com raiva também não. Então são sempre os extremos. Isso é muito perigoso. Ou a raiva, ou o sentimento negativo, o ódio, seja o que for, ou a alegria, ou o entusiasmo. As pessoas ficam meio que fora da realidade. É preciso voltar à realidade, né? Então esses dois sentimentos, tanto positivo como já dizia Santo Agostinho, né? Os sentimentos em si não são nada. O que vem deles pode ser bom ou ruim, depende para onde eu os conduzo. Aí, diante disso, o que Jesus faz? Então Jesus abriu a inteligência. Jesus abriu a inteligência. E nesse momento eles entenderam tudo. Entenderam as Escrituras. Ou seja, é preciso sair da emoção para se compreender as coisas. Não adianta. Toda pessoa que agir no impulso da emoção, seja emoção positiva, seja emoção negativa, ela não vai chegar à verdade. Pode ser por um descuido, mas muito difícil, porque os sentimentos não nos dão condições de fazer um diagnóstico completo das coisas, de fazer um mapeamento mais lógico, de fazer uma previsão, de raciocinar. Essa é a questão. É por isso que Jesus chama eles à inteligência. Aí eles caem em si, ou seja, saem daquele estado emocional de alegria, de surpresa, de medo, e passa a ver a realidade como ela é. Isso é racional, né? Às vezes as pessoas, quando estão no estado emocional, é como a mãe que não quer enxergar o erro do filho, né? Está vendo o erro, mas não, é meu filho. Sim, é teu filho, mas erra. Vem para a racionalidade da coisa e etc. Então é sempre, e esse perigo está em todos os lugares, está em todos os lugares, né? Desses extremos. E na igreja também. Na igreja também. Se tem uma coisa que tira a razão e os afasta de Deus, são os extremos. São os extremos. Uma coisa é a pessoa piedosa, naturalmente, com equilíbrio. Outra coisa é o exagero, né? O moralismo, puritanismo, tudo é pecado, tudo é erro, tudo é isso. Outra coisa é, não existe pecado, não existe erro, todo mundo vai para o céu. Não é assim. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Ou seja, é voltar ao centro para a inteligência, que é dom. Inteligência é dom do Espírito Santo. Então, esse perigo a gente está sempre propenso. Isso em todas as instâncias: família, trabalho, igreja. Então, quando vê certos exageros na fé, na piedade, é perigoso. Aí a gente tem que entrar no outro campo para tentar entender, né? Certas carências e certos distúrbios que existem também, né, por conta do exagero, dos extremos. Esses extremos não são de Deus. O que é de Deus é o equilíbrio. E o equilíbrio está onde? Jesus mesmo equilibrou os sentimentos. Ora eles estavam assim, ora eles estavam assim. E Jesus chamou a inteligência. A inteligência, qual que é o ato da inteligência, né? É muito simples de compreender, como numa atitude de correção fraterna, numa relação de amigos, né? Qual que é o ato do equilíbrio? É quando você fala para o amigo o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Quando você fala o que ele quer ouvir, é desequilíbrio, é emocional. Quando você fala o que ele precisa ouvir,
é racional, né? Nisso consiste o princípio da amizade e tantas outras coisas, e é o que nos falta muito, viu? Isso nos falta muito, porque às vezes nós vamos assumindo certas concepções aí que não são nada agradáveis aos olhos de Deus, e Jesus veio mostrar esse equilíbrio. Filho, nem medo e nem alegria, inteligência. A inteligência vai fazer com que nós usufruamos da alegria saudável e superemos o medo, que muitas vezes é inevitável, por conta da insegurança, da falta de fé e de uma série de questões. Então, se nós agirmos assim, eu tenho certeza que estaremos mais próximos do conhecimento de Deus. Tudo que é exagero está fora da linha do céu, está fora da linha do céu. Então, muito cuidado com os exageros, porque senão a gente fica assim, né? E o Espírito Santo, ele trabalha num dinamismo constante, porque a graça de Deus faz com que nos abramos a essa realidade do conhecimento que se dá pela inteligência. Então, rezemos e peçamos a Deus que tenhamos essa atitude que os discípulos tiveram, de entenderem, porque a partir da compreensão, foi a partir da compreensão e da razão que a igreja começou. Porque enquanto eles estivessem nessa emoçãozinha aí, enquanto Tomé tivesse, eu preciso ver para crer, eu preciso tocar, eu preciso sentir, todos tiveram que superar o estado emocional. Se eles não tivessem superado, a igreja não teria nascido. Se tivesse ficado todo mundo fechado dentro do quarto, com medo, né? E quando Jesus apareceu, era um fantasma, era uma confusão e etc. Isso só nos prova que precisamos todos os dias pedir o dom da inteligência ao Espírito Santo, para não cairmos nas armadilhas das nossas emoções.